primeiramente falando um pouco mais tipo, da gente, tipo, falando só mais ou menos as nossas informações básicas e depois a gente vai perguntar para ti algumas informações básicas. Tipo, certo. como vai ser, como é o seu nome, idade, a gente quer saber mesmo, o semestre que entrasse na UFSC, a cidade de origem onde moras atualmente também, o local de trabalho, o cargo e qual que é o ramo da empresa, mais ou menos. Daí a gente vai começar agora, eu acho, a entrevista, se tiver tudo bem, todo mundo estiver pronto. Sim, e só, você já começou a gravar, então eu só quero repetir que, tá tudo ok para mostrar para tipo, aparecer o meu recording. Eu não sei se você, uma parte legal é bom ter um registro disso, alguma coisa em geral. Eu participo de um grupo dentro do Google que organiza, a gente chama de talks, né, que são, a gente convida pessoas de fora, de autor, geralmente autor, mas também outras pessoas importantes, tipo, sei lá, há umas semanas atrás teve o Bon Jovi falando com a gente dentro do Google. Que massa. E para essas gravações a gente sempre grava, ou sei lá, quase sempre grava, então sempre tem um documento que é assinado depois pela pessoa dizendo, eu estou ok com ser gravado e... Mas a gente vai começar a gravar agora, acho que também vai ter algumas edições, então a gente não tem problema, tipo, de falar as paradas assim, que a gente pode até cortar, se precisar. Ok, tá bom. Fechou? Todo mundo bem agora, vamos começar? Fechou. Lá então. Olá pessoal, tudo bem? Nós somos os alunos do primeiro semestre de Engenharia de Controle e Automação da UFSC, semestre 2020.1. Meu nome é Levi, eu estou aqui com o Klaus e com o Léo, que também são estudantes de engenharia do mesmo semestre que eu. E a gente está aqui para fazer uma entrevista com um ex-estudante do curso de Engenharia de Controle e Automação, que é o Carlos. E, primeiramente, a gente gostaria de saudar o Carlos, né? E a gente gostaria de saber algumas informações básicas de ti, como é o seu nome, a cidade de origem onde você mora atualmente, o semestre que você entrou na UFSC, aonde você trabalha, qual é o seu cargo e como funciona mais ou menos a sua empresa para o pessoal poder saber mais de ti um pouco. Pode falar. Tá ok. Olá, todo mundo. O meu nome é Carlos Eduardo Knipschild. Deixa eu ver quais eram as perguntas. Quando eu entrei em 971, na automação. Eu demorei um pouco para me formar, a gente estava conversando a respeito, eu me formei em 2002, por alguns motivos. Tive greves que afetaram o nosso curso e atrasaram um pouco as coisas. E também eu fiz um ano de estudos fora do país, então isso acabou atrasando um pouquinho mais. Eu tenho agora 42 anos, eu nasci em São Paulo, mas eu me mudei para Santa Catarina ainda bem novo, então eu me considero de Joinville, que foi onde eu cresci. Fui para a faculdade em Floripa, foi quando eu saí de Joinville e fiquei lá até sair do país. Daí morei em alguns lugares diferentes. Mas atualmente eu estou morando em Seattle, no estado de Washington, nos Estados Unidos. Faltou alguma coisa? Podia falar para o pessoal saber onde você trabalha, qual é o seu cargo? Eu sou um programador, um engenheiro de software sênior, às vezes é difícil falar em português. Um programador de software, engenheiro de software sênior no Google, aqui, e trabalho aqui no escritório de Seattle. Certo. Agora a gente vai começar a fazer algumas perguntas para o pessoal saber mais de ti, algumas perguntas que a gente acha interessante tocar nessas perguntas. Uma coisa que a gente gostaria bastante de saber é de qual foi a tua motivação de fazer a engenharia de controle e automação. Motivação. Eu acho que foi mais ou menos assim. Eu sempre gostei de trabalhar com software, né? Desde pequeno, eu brincava com todo computador que aparecesse na minha frente. Videogame é óbvio, mas isso veio um pouquinho depois até. Então eu sempre me interessei e fiz curso antes de entrar na faculdade sobre programação e fazia uns projetinhos, tipo, simples em casa, com os computadores que eu tinha acesso. Só que no segundo grau eu fiz um segundo grau técnico em mecânica. E durante esse técnico em mecânica eu me interessei bastante pela parte, teve bem pouquinho, mas já teve um pouco de automação lá, mas tipo, mexer com PLC, automatizar alguns sistemas pneumáticos e hidráulicos, coisas assim, coisas simples. Então, quando eu estava decidindo qual curso fazer, a automação ainda era um curso bem novo na época, e me parecia tipo um
tipo, a mistura das duas coisas que eu estava gostando, assim, que era essa parte do físico, né, de ter alguma coisa que você vê se mexendo porque você está programando, mas também tem a parte de programação. Então, acho que foi isso que me atraiu mais na automação. E claro, como todo mundo, eu também queria fazer robozinhos e mexer com robozinhos. Então, boa tarde, Carlos. A segunda pergunta é, tipo, se você fez parte de alguma atividade extra-acadêmica, como os laboratórios ou projetos de bolsas acadêmicos. Uhum. Eu acho que eu participei um pouquinho do CA por alguns meses, talvez, mas foi um período curto, assim. Eu lembro que eu ajudei a trabalhar no website da época, mas no final eu não me enturmei tanto com o resto da turma que estava lá naquele momento e acabei saindo. Mas logo desde o primeiro, acho que foi no final do primeiro ano, ou no começo do segundo ano, não, acho que foi no final do primeiro ano, eu comecei um estágio, eu virei bolsista do EduGraph, que é um laboratório que eu acho que hoje em dia, eu não sei se ele está envolvido com automação ainda, mas naquela época ele estava. Hoje em dia eu acho que eles migraram mais para o pessoal da ciência da computação mesmo. E era o professor Melgarejo que coordenava o laboratório. E ele também dava a aula de introdução à informática para automação. E é daí que, tipo, eu conheci ele e acabei me interessando pela aula e entrando me tornei bolsista dele. Então, acho que é isso. Eu até passei por o PAM, eu não sei se o PAM ainda existe hoje em dia, Programa Avançado de Matemática. Existe. Eu acabei passando por PAN, mas no final achei fazer PAN e o estágio, ser bolsista ia ser demais, então eu acabei desistindo do PAN. E fiquei só sendo bolsista no EduGraph. E como mencionei antes, eu também fiz, não é bem da Federal, mas eu participei desse programa de graduação sanduíche da CAPES, que eu acho que é um programa que eu saiba terminou, tipo, 4 anos, só teve 4 anos, daí foi parado, mas era um programa ótimo para quem estava na graduação, porque basicamente eles mandavam você para alguma faculdade em algum outro lugar do mundo, com quase tudo pago, com passagens, uma bolsa bem boa, com todo o acordo com as universidades desses outros lugares, e você ficava estudando lá 1 ano, imerso numa faculdade lá, como se fosse a continuação da faculdade daqui. Então, eu passei o ano 2000 na França, em Grenoble, fazendo esse programa. Como terceira pergunta, a gente queria saber como funcionava mais, como era a sua vida fora da faculdade, como você lidava com aquela questão da distribuição de carga horária entre a sua graduação e os momentos de descontração, como, por exemplo, os bares, as festas, entre outras coisas. Sim, essa parte também é importante. Eu acho que a minha turma, quando eu entrei, ela ficou bem conhecida como sendo a turma dos quietos. Acho que na maior parte nós éramos bem estudiosos e mais nerds que a média da automação da época. Mas também não é que a gente não se divertia e não fazia as festas, a gente também fazia. E se divertia bastante também. Eu não sei dizer, tipo, essa parte do equilíbrio, eu acho que é um pouco complicado dizer, acho que cada um tem que encontrar o seu equilíbrio, né? Mas tinha épocas que, tipo, tudo estava tranquilo, então você ia para a faculdade, assistia as aulas, ia para casa, estava tudo bem, fazia, quem sabe, alguma tarefa ou não, e daí ia se divertir como você podia. Mas também tinha as épocas tinha que estudar bastante, principalmente final de semestre, coisa assim, quando as provas apertam. Eu lembro que umas provas que minha turma inteira vai lembrar são as provas de mecânica geral, que acho que naquela época eram do segundo ano, que era basicamente todo mundo ia passava um final de semana inteiro na casa de no apartamento, casa de um dos alunos, dormia lá, passava o dia inteiro estudando, todo mundo junto para entender o que está acontecendo, para a prova na segunda ou terça-feira. E era uma loucura, assim. Todos com exceção de uma pessoa. Tinha um Fernando Deschamps, um nome bem conhecido na nossa turma. Ele não precisava estudar, ele chegava lá, tirava uma nota super boa, assim, com muito menos esforço que a gente precisava. Mas também tinha os bares e as festas, tinha, tipo, as grandes amizades que nasceram durante a faculdade.
E até a nossa turma foi a primeira que criou o Linguição da Automação, que imagino que ainda aconteça agora. Então, foi a nossa turma de graduação que criou o Linguição da Automação. Foi uma das primeiras festas com sucesso da automação, em que tinha um balanço melhor entre homens e mulheres dentro da festa. Muito bacana isso que tu comentou. Antes tu falou também ali sobre a questão dos estágios. A gente gostaria de saber se tu fez algum estágio além do obrigatório, onde é que você fez os teus estágios, como é que foi a experiência, se foi tranquilo para conseguir estágios, e se isso influenciou na tua decisão da tua carreira, assim. Com certeza influenciou, e eu fiz alguns estágios além do obrigatório da automação. Como eu fiz o curso técnico em mecânica antes, eu já tinha feito 2 estágios para aquele curso técnico. Um foi como projetista de CAD, que na época era, tipo, estava começando a trabalhar com CAD na época, ou tornando mais comum, assim. E também trabalhei como auxiliar de montagem numa empresa chamada Perfil Polímer, desculpa, Fábio Perini, em Genville, que me fez notar que ser montador de equipamento mecânico não era o que eu queria. Então, foi ótimo. Durante a automação, eu fiz esse estágio no Edugráfico com o professor Melgarejo, que eu mencionei antes, que foi, basicamente, eu era um programador Java para os softwares educacionais que eram criados no laboratório. E mais para o final do curso, eu entrei tipo, de boca a boca, eu descobri, tem esse ex-aluno da UFSC, que tem uma empresa pequenininha, eles estão procurando um estagiário em programação, e eles querem desenvolver jogos. E foram várias coisas que interessaram, sabe? A temática foi bem interessante para mim, então eu acabei entrando na Hoplon como estagiário, e foi lá que eu fiz o meu estágio e o meu PFC também. Eu não sei se PFC ainda existe, imagino que existe ainda no curso. Desculpa, você tinha perguntado mais uma coisa além dos estágios? Como foram a experiência e no que ajudou? Eu acho que, definitivamente, nem todos foram ótimos. Teve coisas legais e coisas ruins. Eu acho que em qualquer emprego, a experiência profissional é mais ou menos assim. Mas, por exemplo, esse meu período no Edugráfico, o professor Melgarejo, foi definitivamente o que acabou me guiando para o lado de software e continuar fazendo o que eu estou fazendo hoje, né? E o estágio que veio depois na Hoplon foi o que me levou a trabalhar na indústria de videogames também. Então, definitivamente, eles guiaram a minha carreira. Pegando esse gancho que faz da indústria de videogames e as informações que a gente viu sobre ti, que você trabalhou na questão de desenvolvimento de jogos, a gente queria saber como foi o seu trajeto até chegar a esse meio dos jogos e se as skills envolvidas nessa área foram importantes para chegar no emprego atual na Google. Bom, meu trajeto. Desculpa, estou olhando as minhas notas aqui. Então, primeiro em termos do trajeto, né? Eu fiz o meu estágio e o PFC na Hoplon, e quando eu me formei, eles me convidaram para me tornar sócio da empresa também. Então, a gente saiu procurando investimento, na época, eu já tinha ideia do projeto que a gente queria executar, que era um projeto de um videogame. E mais ou menos um ano depois, consegui um investimento, e eu passei 7 anos trabalhando na Hoplon. Então, foram 7 anos de muito aprendizado e sofrimento, mais aprendizado no começo, mais sofrimento no final. Então, depois de 7 anos, eu decidi, não, é hora de procurar outra coisa. Então, isso foi em 2008 eu saí, em 2009 eu comecei a trabalhar na empresa chamada Audaces, que fica em Floripa também. Eles fazem equipamento para a indústria da moda. E eles têm uma equipe de desenvolvimento relativamente grande lá. E eles me ajudaram, esse período na Audaces me ajudou muito a aprender C++, que é uma coisa que eu não tinha trabalhado muito com na Hoplon, e também foi muito importante para todo o resto da minha carreira. Apesar de não ser a minha linguagem preferida, tipo,
é muito comum. Muitas empresas, muitas tecnologias dependem de C++, então você acaba precisando saber. Mas mesmo quando eu entrei na Udacity, eu e minha esposa já tínhamos vontade bem grande de ir para fora do país, né, para se mudar para outro lugar. Então, lá pelo final do ano de 2009, eu comecei a procurar oportunidades fora, na maior parte, tipo, voltadas à indústria de games, que era o que eu tinha já conseguido uma experiência razoável, e como é uma coisa mais de nicho, então fica um pouco mais fácil de você encontrar uma posição se você já tem experiência, né? Fiz várias entrevistas, algumas entrevistas mais estranhas da minha vida também aconteceram nessa época, e finalmente eu fui aceito pela CCP, que eles são uma empresa islandesa, eles têm basicamente um jogo grande conhecido, ou sei lá, conhecido para quem conhece, que é o EVE Online, e eles me contrataram para o escritório de Atlanta, na Geórgia, aqui nos Estados Unidos, onde eu comecei em meados de 2010 a trabalhar lá. Eu fiquei bem surpreso até de vir para os Estados Unidos, porque na época a imigração para os Estados Unidos era bem mais complicada, eu tenho dupla cidadania europeia, então ir para a Europa seria muito mais fácil. E eu entrevistei para várias empresas lá, mas no final o que funcionou foi a CCP em Atlanta. E eu fiquei muito bem impressionado com a empresa, tipo, o nível de camaradagem dentro da empresa era enorme, eles também fizeram uma coisa que eu achei que foi muito válida, porque eu me mudei para lá com família já, né, eu já era casado e tinha um filho. E eles fizeram, não só eu me sentir bem-vindo, mas toda a família se sentir bem-vindo. Foi uma coisa que, por exemplo, depois, quando eu entrei no Google, eu não me senti da mesma forma. Eles fazem você se sentir bem-vindo, eles tratam os empregados muito bem, mas não é, tipo, eles não têm essa ideia de família grande, assim, envolvendo também a família. E daí, na CCP, a gente estava trabalhando num projeto que não era no EVE, era um projeto de um outro jogo, um MMO, né? Massivamente multiplayer online game, com a temática do World of Darkness, que é, não sei se todo mundo conhece, mas o vampiro, né, o RPG de vampiro, de lobisomem, ou de papel e pen and paper, né, foram todos desenvolvidos por uma empresa que a SCP comprou, chamada White Wolf. Então, eles fizeram a mistura das duas, né, nesse projeto, que é trazer a propriedade intelectual da White Wolf com o World of Darkness e a expertise de jogos da CCP. Eles estavam criando esse jogo, no qual eu trabalhei principalmente, mas depois de 4 anos trabalhando nisso e vários problemas com o projeto e 3 rounds de demissões em massa da empresa, o terceiro round basicamente fechou o escritório. Então, foi aí que eu saí da CCP. Mas nesse ponto eu já estava planejando tentar entrevistar para o Google de novo. Naquela época, em 2010, quando eu estava procurando emprego fora do país, eu tentei entrevistar para o Google a primeira vez e eu não passei. E é muito comum isso acontecer, se entrevistar para o Google não passar na primeira vez e às vezes passar na segunda, terceira ou depois. Então, eu já estava me preparando, eu já estava estudando, eu tinha uma agenda lá para certas vezes por semana, à noite, eu sentava e começava a estudar o que eu precisava estudar. E então, depois de alguns meses já demitido, mas que eu tinha umas reservas, eu entrevistei para o Google e passei. Só que eu entrevistei direto para uma posição na França, em Paris. Então, eu entrei para o Google, mas na minha entrada eu também me mudei para Paris, na França. Daí, isso foi em 2014. E a gente ficou trabalhando lá, eu fiquei trabalhando lá no Chrome para Android, num time que trabalhava com Chrome para Android por 2 anos. Foi um dos times com, acho que as pessoas mais inteligentes que eu já trabalhei em toda a minha vida, foi esse time de lá. No começo, até por causa disso, tem uma coisa, eu não sei o quão conhecido é fora dos Estados Unidos, da Google, até, chamado Imposter Syndrome. Síndrome de impostor, né, que você entra, você olha assim para aquelas pessoas subinteligentes à tua volta e você acha, será que, não, acho que me contrataram errado, eu não devia estar aqui, sabe, se duvida muito de você mesmo, assim, mas eventualmente, pelo menos para mim foi assim, eventualmente eu me liguei que cada um tem os seus pontos fortes e os seus pontos fracos,
E daí agora me sinto, sim, eu estou colaborando, estou adicionando ao time aqui. Mas também, depois desses 2 anos, a gente notou que a França era um lugar ótimo, tinha várias coisas legais, mas tinha algumas coisas que não fechavam muito bem para nossa família, eu estava tendo alguns probleminhas lá. Então, eu acabei pedindo uma transferência interna do Google de Paris para Seattle, em 2016, e é onde eu estou trabalhando aqui até hoje, ainda no Chrome, até por coincidência Chrome para Android. É isso aí. Uma coisa que a gente queria saber, tu também falou bastante de ter trabalhado na Google, tanto em Paris quanto agora em Seattle, a gente gostaria de saber como é que é a experiência de trabalhar numa empresa como a Google. Tu sempre imaginou trabalhando lá, ou isso foi alguma coisa que veio se encaminhando depois? Definitivamente eu não esperava. Até quando eu entrei no curso, eu estava mais ainda pensando na parte de automação mesmo, né? Imaginava, sei lá, que eu ia parar na Embraer, alguma coisa assim. Então, e também na época a Google não era o gigante que a empresa é hoje, né? Ela era uma empresa bem menor. E, tipo, como é trabalhar? Tem várias coisas boas. Eu acho que certamente é uma das melhores empresas que eu trabalhei até hoje. É uma empresa enorme, com muito dinheiro, então eles têm benefícios ótimos, os salários são, sei lá, um dos melhores. Os benefícios também, tipo, principalmente aqui nos Estados Unidos, toda a parte de saúde, que é bem complicada. Para quem não tem, tipo, um emprego bom, com um seguro de saúde bom, eles têm tudo ótimo, tudo muito bom. Você também tem oportunidades muito variadas, assim, do que você pode fazer, né? Tem diversos projetos em diversas áreas. Eles estão, à medida que crescem, estão diversificando ainda mais. Tipo, hoje em dia não é mais uma empresa só de software, né? Eles fazem hardware, eles fazem várias outras coisas. Eles fazem o que eles chamam de as bets, que são como se fossem startups dentro da Google, em que, se você tiver uma ideia que seja revolucionária, você consegue, claro, compartilhar os lucros com o Google, mas você consegue montar uma empresa usando todos os recursos do Google dentro do Google. Então, tem várias coisas interessantes. Também tem isso outra grande vantagem, pelo menos para mim, foi já a flexibilidade de você até se mudar de país, né? Então, quando eu me mudei de Paris para cá, foi minha vantagem, foi o Google que me mandou. E eles são super abertos a isso e até te ajudam financeiramente a executar a mudança. E eu acho que uma das coisas mais importantes é que, como é uma empresa de engenharia, né? É diferente de você, tipo, você trabalhar como um programador num banco, em que, tipo, um banco não é uma empresa de engenharia. Então, você não é considerado um asset para a empresa no sentido de, você é primordial para o banco funcionar. Hoje em dia, talvez esteja mudando um pouco as coisas, porque bancos hoje em dia são mais software do que outras coisas, mas isso é uma coisa nova. Mas no Google, não. Engenharia é o que o Google faz, né? É o principal produto do Google. Então, eles dão muito valor aos engenheiros que estão dentro da empresa, e tanto que, tipo, o nível de investimento no processo de seleção e contratação do Google é enorme, assim, o tempo que é gasto, e não é só o pessoal, por exemplo, de RH, mas todos nós, os engenheiros, porque somos nós que entrevistamos os candidatos que estão pretendendo entrar no Google. Então, é um custo bem alto para a empresa, é uma coisa que eles investem muito. Mas também nem tudo não são só coisas boas também, né? Então, pelo fato de ser uma empresa grande, que está crescendo ainda mais, tem esse lado mais corporativo, assim, que muitas pessoas que estão lá desde o começo têm mais problemas com isso, né? Que eles saíram de uma empresa que é uma empresa pequena, ou, sei lá, mais ou menos pequena, e que agora está mudando muito porque está ficando muito grande. E também não é todo mundo que está, claro, super satisfeito com a empresa. Tem os seus problemas, tem pessoas que não estão tão felizes, porque talvez os gerentes delas não sejam os melhores gerentes. Mas é uma empresa que eu acho que, pelo menos, tenta fazer o melhor para os seus empregados, e se você está tendo um problema, você, em geral, tem os meios de tentar resolver esses problemas, mudar de time, ou coisa assim. E também teve aquele ponto que eu falei que, quando eu entrei no Google, apesar de eles super estarem
me suportarem os empregados diretamente bem. A minha família não se sentiu da mesma maneira, assim, tipo, eles não envolvem a família em tudo que eles fazem como a CP fazia. Então, foi um pouco mais difícil para esposa e filhos, assim. Então, você acabou comentando sobre alguns jogos que você desenvolveu, e nós gostaríamos de saber quais foram os projetos que mais te marcaram, que você mais gostou de desenvolver, sendo jogos, softwares ou o que É, for. são tantos que é um pouco difícil. Eu não sei, da parte de jogos, acho que na Hoplon teve um projeto pequeno no qual eu trabalhei, que não é o principal nosso projeto, mas teve um projeto, um side project, assim, que a ideia era fazer uma coisa pequena que a gente conseguisse vender para um certo tipo de empresa de produtos de consumo, e que o nome era Mega Hedron, hoje em dia acho que a gente chamaria de um MOBA, né, um Multiplayer Online Battle Arena. Na época o conceito nem existia, mas era um joguinho, você controlava uma navezinha com outras pessoas numa arena, e eram batalhas rápidas, assim, então era divertido. E fui só eu e um outro programador, trabalhando eu no cliente, ele no servidor, e era um projeto que já existia há um bom tempo, mas tinha sido desenvolvido por um não programador. Então, o código era uma loucura, assim. Então, a gente teve que refatorar um monte de código, mudar muita coisa, consertar muita coisa. Mas a gente chegou num produto que a gente tentou pelo menos vender. No final, a venda não deu certo, mas pelo menos o produto estava lá e era um projeto que foi muito legal de trabalhar, assim. Foi rápido e interessante. Acho que no Google teve um projeto que eu trabalhei algum tempo atrás para o Chrome no Android, em dispositivos Android, em que hoje em dia você pode, quando você abre uma página, qualquer página online no Chrome, no Android, você consegue salvar a página, tipo, fazer download da página. Então, a gente só pega aquela página, a gente faz salva o estado da página que você está vendo para um arquivo, e vai aparecer lá nos seus downloads e você pode abrir esse arquivo depois. A gente usou essa tecnologia para também fazer um download automático de páginas para visualização offline, não sei se vocês já notaram, daqueles artigos sugeridos que aparecem na primeira página quando você abre uma nova aba, no Android aparece uma lista de artigos sugeridos, assim. Então, a gente misturou essas duas coisas para fazer esse download automático. No mundo inteiro tem muitas pessoas que têm um acesso bem inconstante à internet. No Brasil, tipo, acho que antigamente era mais comum, hoje em dia as redes móveis estão muito mais abrangentes, né, elas têm uma cobertura muito maior, mas tem lugares do mundo em que é bem difícil o acesso. E tem pessoas que passam várias horas, às vezes dias, sem acesso à internet. Então, a ideia era fornecer conteúdo para essas pessoas poderem usufruir enquanto elas não têm acesso. Então, a gente pega aqueles artigos sugeridos e gera versões offline desses artigos num servidor, e o cliente daí faz o download desses artigos para que possam ser acessados mais tarde. Então, teve vários aspectos interessantes, tipo, foi um projeto que foi feito para ser o mais robusto possível, porque em um dispositivo Android, as aplicações estão sendo lançadas e fechadas o tempo inteiro, então, a qualquer hora, qualquer coisa que eu estivesse fazendo, né, qualquer trabalho que estivesse sendo feito para isso, podia ser interrompido. Então, só essa parte de tornar o processo robusto foi bem interessante. Ela também envolvia o desenvolvimento do cliente e o desenvolvimento do servidor, o que não é tão comum no Chrome, né, porque o Chrome, apesar de conversar com vários servidores do mundo, o que a gente trabalha só é a parte do cliente, né, em geral. E também tipo, foi uma equipe legal que tinha na época, e também envolveu coordenação com outros times do Google, o que está acontecendo mais nos projetos que eu estou envolvido ultimamente, mas naquela época era mais uma novidade. Assim. Como próxima pergunta, a gente gostaria de saber se você notou, quando você estava estudando no curso, alguma lacuna em relação à formação acadêmica. E se sim, qual seria a melhor forma de preencher essa lacuna?
Eu acho que lacuna em conhecimento, assim que quando você é recém-graduado, é uma coisa extremamente comum e, em geral, esperada. Você não vai entrar, acho que em nenhum emprego com qualquer pessoa em volta de você achando, não, esse cara tem que saber tudo já desde o começo. Afinal, ele se formou. Não, a gente sabe você sabe que não é assim. Você vai aprender muito mais depois de se formado e, dependendo do que você está trabalhando, se for alguma coisa que seja desafiadora e interessante, você vai provavelmente estar aprendendo coisas novas pelo resto da tua vida. É assim que eu me sinto, pelo menos, não é que alguma hora eu parei. Né? Mas sim, pelo menos na época, eu não sei o quanto o curso mudou desde a época, mas era um curso com um foco bem genérico. Né? Você tem tipo uma miríade de matérias diferentes em várias áreas diferentes. Então, é quase que você tem uma introdução a um monte de coisas e tem um foco maior, claro, em controle de automação mesmo. Acho que, na época, pelo menos, tinha bastante de controle. Então, eu acho que se você for trabalhar efetivamente com controle de automação, talvez tenha um pouco menos de necessidade de complementar os teus estudos, mas, em basicamente qualquer outra coisa, você vai ter que correr atrás um pouco. Mas eu acho que hoje em dia é tão fácil você encontrar cursos de qualidade online que, contanto que você esteja motivado a aprender, você consegue aprender tudo o que você precisa e não depende nem de alguém estar te ensinando. Alguém, quer dizer, tipo, você tem que estar numa empresa e daí começar a trabalhar alguma coisa para efetivamente aprender sobre aquilo. Esses recursos de curso online é uma coisa que eu usei bastante para me preparar para o Google, que exigiu bastante para mim. O curso certamente não me preparou para entrevista específica em temática de ciência da computação para uma empresa como o Google, que é um processo de seleção bem exigente. Então, eu estudei muito em cursos online, tem alguns cursos ótimos da faculdade de Stanford, gratuitos, que eu assisti, duas matérias que eram uma continuação da outra, que me deram, acho que 80% da base que eu precisava para passar nas entrevistas do Google. E depois também materiais online, Wikipedia, nossa, me ajudou horrores. Porque toda a parte de conceitos básicos você pega na Wikipedia também. E à medida que você vai criando as suas experiências profissionais também, você vai trabalhando em estágios ou empregos depois da faculdade, você vai adquirir um monte de experiência que vai ser válida também para a tua vida, no próprio estágio, você vai aprender fazendo. Então, sim, existem lacunas, mas eu acho que é normal e até esperado que seja assim. Só um segundo. Claro. Aqui, próxima pergunta. A gente gostaria de saber se tu tem alguma dica para o pessoal que está no curso e tem em mente seguir um caminho parecido com o seu. Uhum. Dar conselho é ótimo mesmo. É engraçado, porque conselho é uma coisa fácil de dar, mas difícil de aplicar, porque você dá conselho pensando na tua vida, não na vida dos outros, é difícil isso. Eu acho que, independente da área que você terminar depois, que seja controle de automação mesmo, mecânica, software ou qualquer outra coisa, não deixe de lado a parte de, sei lá, acho que o termo é soft skills, que é como você lidar com pessoas, como se lidar com times, como você controlar suas próprias emoções, você aprender a trabalhar em equipe, a se organizar, toda essa parte de auxiliar que não é técnico, né? Que é uma coisa que a gente aprende muito pouco na faculdade. Mas é importantíssimo, tipo, se não, é no mínimo igual a importância quanto aos teus quesitos técnicos, se não mais. Porque sozinho você não faz, talvez você faça um projeto para você, talvez você faça um projeto pequeno, mas você não faz um projeto enorme sozinho. Você precisa de ajuda, você precisa colaborar com outras pessoas que às vezes pensam diferente de você, agem diferente de você, têm valores diferentes, falam outra língua. Então, essa parte toda de soft skills, eu acho que é uma das coisas que eu mais tive que aprender depois de sair da faculdade. E que, como na parte do lado técnico, continuo aprendendo até hoje.
acho que uma das coisas que eu tinha bastante problema era, tipo, reconhecer meus próprios erros, porque a gente tem, não sei, dependendo de como você cresce, você, tipo, o negócio de reconhecer erro é uma coisa difícil, mas você nota o quão importante é quando você está trabalhando com um time em que, tipo, você quer criar uma relação de confiança entre todas as pessoas dentro do time. Então, é uma coisa que para mim foi importante. Se for voltar já para, tipo, a parte de games, por exemplo, mais especificamente, eu diria que criar portfólio é um dos pontos mais importantes da parte de games em geral. Para qualquer entrevista de emprego na área de games, eles vão perguntar no que você já trabalhou, quais jogos você já trabalhou, quantos jogos você já lançou, com quais plataformas de jogos, né, consoles, PC, dispositivos móveis, com que você já trabalhou. E isso é uma coisa que conta muito, além de, sei lá, a parte técnica também, mas e essa é uma coisa que você consegue desenvolver sozinho, você não precisa depender de uma empresa para fazer. Hoje em dia tem muito projeto indie saindo o tempo inteiro, né, sendo criado o tempo inteiro, então você tem que ter motivação, você tem que ter vontade, você tem que separar, reservar as horas para trabalhar nessas coisas. Pelo menos para mim sempre foi importante isso, senão, tipo, se deixar só, vou fazer alguma hora, não faz nunca. Mas também tem uma coisa, com tanto recurso de graça hoje em dia, tipo, os engines, né, Unity de graça, Unreal Engine de graça, é muito mais simples hoje você começar a fazer esses projetos independentes do que era antigamente. Para jogos, eu diria que C++ tipo, você não tem como escapar, tem que aprender, tem que trabalhar com C++ e aprender a usar. E a indústria no Brasil ainda é um pouco limitada, então é um pouco mais difícil conseguir uma vaga. Acho que, de novo, as coisas podem ter mudado bastante o começo dos anos 2000 até hoje, mas imagino que não seja tão simples quando fora do país. Mas daí, os projetos indies estão aí para ajudar com isso mesmo, você consegue fazer isso em qualquer lugar do mundo. A única coisa que eu diria é não espere estabilidade de emprego na indústria de jogos. É uma indústria que não quer admitir, mas ela é muito mais parecida com a indústria de cinema do que outra coisa, onde você tem tipo, projetos que são criados, você envolve uma equipe grande para criar um filme ou um jogo, e quando o filme termina, essa equipe toda, em geral, não é demitida, porque em geral são terceirizados, né, contractor, que a gente chama. Mas a empresa de jogos, ela geralmente não gosta de admitir que é assim, mas em geral é assim. Então, eu diria que estabilidade de emprego não é um ponto forte da indústria de jogos. Esse tipo de programação, em geral, eu estava achando um pouco difícil dar conselhos, mas, não sei, uma coisa que eu escuto bastante as pessoas dizendo, a melhor linguagem do mundo é essa, a melhor tecnologia do mundo é essa. É uma coisa que, acho que no começo todo mundo tem uma certa preferência, assim, por uma ou outra. Mas você tem que ver que tudo são tecnologias e todas as tecnologias são ferramentas. Que elas são boas numa hora e inadequadas em outra hora, ou às vezes você pode escolher porque você tem a disponibilidade, às vezes você não pode escolher, porque aquela é a ferramenta que a empresa usa. Então, é muito melhor você adquirir, se desenvolver para ser flexível e para aprender a aprender rapidamente como lidar com ferramentas ou linguagens diferentes do que tentar se concentrar em alguma coisa específica. Então, para finalizar, a gente gostaria de saber se você tem alguma recomendação, algum recado para um calouro que está entrando agora no curso de Engenharia de Controle e Automação e como chegar ao sucesso, como você chegou. Sucesso é relativo, mas sim. Eu não sei, a primeira coisa que me vem à cabeça é, tipo, aproveite muito a época da faculdade, é uma época que dificilmente vai voltar a ser tão, sei lá, divertida e interessante como é. Né, você tem, sei lá, toda a turma e amizades que você cria na época, o próprio período na faculdade e, não sei, para mim a mudança para Florianópolis em si foi ótima, assim, foi ótimo mudar para Florianópolis, e eu gostei muito do período que eu morei lá.
Mas, pelo menos na minha experiência, foram coisas que acabaram, foram diminuindo à medida que o tempo passou depois da minha turma se graduar. Então, cada um foi para um lugar do mundo, do país. Aí eu mesmo saí de Floripa, então não é mais a mesma coisa que era lá. Então, eu diria, aproveite um monte disso. Então, a parte do equilíbrio, eu entendo a importância do equilíbrio entre estudo e bares e festas. É importante mesmo. Mas em termos da faculdade, eu diria que aproveita para aprender tudo que você tem interesse em aprender. É uma coisa que eu acho que até fiz pouco na época. Eu fiz um curso extra, além do currículo da automação, que foi o curso de... Eu não lembro do nome do curso, mas é o que a gente chamava de curso do Pai Rico, Pai Pobre, que é dado pelo Jandir Zell, da economia, que basicamente ensina a lidar com finanças, que para mim foi uma coisa muito, muito importante para depois eu organizar a minha vida financeira e meus investimentos e minhas economias para a aposentadoria. Mas, sei lá, hoje em dia eu penso, eu devia ter feito curso de línguas, né, porque é uma coisa que me interessa hoje em dia e que é bem mais difícil aprender agora do que na época, quando eu tinha bem mais tempo livre para me dedicar. Também não, acho que não espere que a faculdade vai te ensinar tudo, não espere que os professores vão estar lá para te ensinar, que quem está lá para aprender é você. Então, você que tem que correr atrás das coisas que você quer e que te interessam. Você vai ter professores ótimos que vão te incentivar a aprender, que vão, te deixar feliz e motivado a ir atrás do conhecimento que ele está tentando expor. E tem outros que vão te tratar mal, que vão, sei lá, não tratar mal, mas, não vão estar lá preocupados em, te guiar ou ter certeza que você aprendeu tudo que deveria aprender. Então, toma os seus estudos na tua mão e aprende o que você acha que deve aprender, o que te interessa. Eu acho que está bom de conselho já. O que a gente tinha de pergunta preparada era isso. Guris, vocês têm alguma que vocês gostariam de fazer? Ficou na dúvida aí? A gente gostaria de agradecer principalmente o tempo cedido. Você parece ser uma pessoa bem corrida. Não no final de semana, mas durante a semana é mais complicado. E agradecer pelas experiências passadas e conhecimento, que sempre é bom. Ok, de nada. Espero que seja proveitoso. Acho que pela entrevista era isso, então. Uhum. Ok. Se tiverem outras perguntas também, sinta-se à vontade. Não. Eu gostaria de saber, assim, tu comentou que tu já tinha uma dupla nacionalidade. Eu fiquei na curiosidade da questão da língua. Tu já foi para a França também, para os Estados Unidos. Como é que foi lidar com isso, com essas diferenças? Então, inglês já era uma língua que eu já estudava há bastante tempo. Acho que como a maior parte das pessoas que acabam entrando na faculdade já tem um conhecimento razoável de inglês. E eu fiz cursos também, coisa assim, a mais de inglês na época. Francês foi o programa da CAPES, que eu mencionei antes, ou de graduação sanduíche, né? Programa de graduação sanduíche da CAPES. Além da bolsa, de pagar a viagem, tudo, eles também, depois que você era aprovado no curso ainda no Brasil, no ano anterior, eles deram 6 meses de aula de francês para a gente, foi na Aliança Francesa. Teve, na mesma época, no mesmo período que a gente foi para a França, que eu e mais 100 pessoas fomos para a França, teve mais 100 pessoas que foram para a Alemanha. Então, essas pessoas também tiveram curso de alemão, e teve pessoas que vieram para os Estados Unidos, mas a gente não teve muito contato com eles. E, aliás, até nesse grupo que foi para a França e para a Alemanha, tinha várias pessoas da faculdade, da UFSC, que foram, e várias pessoas da minha turma, inclusive, que foram ou para a França ou para a Alemanha. Então, tinha gente espalhada em toda a Europa, então isso também foi ótimo na época. Podia viajar para qualquer lugar e tinha algum lugar para dormir. Mas então a gente teve as aulas de língua nessa hora, nesse período antes.
e foi daí que eu aprendi o francês. Daí, você estando no país, né, não tem experiência melhor para aprender uma língua do que você morar no país. Isso de longe, assim. Você vai para a França, você vai começar a falar, você vai começar a aprender. Tem que ter motivação. Foi uma coisa que quando eu saí do país, uma coisa que eu sempre fiz questão foi de... Eu tinha o meu grupo de amigos brasileiros, mas não era... eu não passava 100% do tempo com o meu grupo de amigos brasileiros. Porque você acaba meio que morando num pequeno Brasil fora do Brasil. Sabe? Você fala só sobre coisas que brasileiros se interessam, só em português, e, sei lá, do meu ponto de vista, você não aproveita a cultura na qual você está submerso, né, fora do país. Então, eu sempre fiz questão também de ter outros círculos também de amizades com pessoas de lá, ou pessoas que são de outro país também, mas também estão passando tempo no lugar que você está. Isso também me ajudou muito com a parte de aprender a língua, porque é uma coisa que eu notava entre as pessoas que foram para esse programa, as que ficavam só entre brasileiros, elas tinham muito mais dificuldade em aprender a língua local. Em especial quem foi para a Alemanha, porque alemão é muito mais complicado de aprender do que francês, para a gente, pelo menos, que sabe português. Mas eu acho que também sempre me interessei por línguas, então, tipo, meio que tinha facilidade. Agora eu estou tentando aprender o alemão para fazer valer a minha segunda nacionalidade, que é uma língua que eu não falo ainda. Mas eu diria que, tipo, você estando em algum lugar e estando imerso na língua e efetivamente fazendo algum esforço para praticar, em geral, em uns, sei lá, 3 meses, 6 meses, morando e efetivamente treinando na língua, morando no lugar, treinando a língua, você já está falando quase que fluentemente. Eu lembro logo que eu me mudei para a França, e a gente acabou na moradia estudantil em que eu fiquei durante o ano inteiro, naquela época tinha um telefone por andar. Então, a pessoa que atendesse o telefone tinha que falar com a outra pessoa e deixar um recado num papel para, tipo, se a pessoa com qual aquela pessoa desejava falar não estava na residência naquela hora. E eu tinha pavor da ideia de eu ter que ir lá atender o telefone, falar com alguém e ainda fazer uma anotação em francês, entendeu? Mas depois de 6 meses, foi quando, tudo bem, agora tá tranquilo, eu posso falar com qualquer pessoa e posso deixar o recado que eu quiser aqui. Então, parece que 6 meses é o sweet spot lá, que você já está confortável o suficiente. Eu tenho uma pergunta. Muito bacana. Comentasse com a gente que participasse da organização do primeiro Linguição da Automação. E uma das coisas que sempre é passada para os calouros, assim, quando a gente chega na primeira semana de aula, é sobre essa festa. E eu queria saber como que foi a organização da primeira festa, tipo, como que foi no ano e tal. Uhum. Eu lembro bem pouca coisa, porque faz bastante tempo já. Mas tinha uma parte que a gente estava muito nervoso com a organização, porque, como eu mencionei, todas as festas antes da automação era basicamente assim, a gente convidava um monte de gente e só dava homem. Talvez tinha algumas poucas meninas lá, mas definitivamente não o suficiente para tornar a festa interessante ou equilibrada. Então, a gente estava relativamente nervoso, mas eu acho que foi o que fez o negócio funcionar mesmo foi, tudo bem, vamos conversar com a turma de graduação, acho que na época foi farmácia, com quem a gente organizou junto, e isso basicamente resolveu, né, porque daí eles também pendem para o outro lado, né. Você vê que é muito mais fácil você conseguir homens vindo para uma festa organizada pela maior parte de meninos do que o contrário. Então, nesse ponto, a gente conseguiu uma organização mais equilibrada, em que tinha homens e mulheres, e acho que isso foi 90% do sucesso da festa. Os detalhes eu nem lembro, mas eu lembro que foi uma coisa super, tipo, a gente chama de scratch aqui, né? Tipo, tudo feito com o que dava para fazer. Tinha cerveja que eu conseguia comprar, linguiça que era fácil fazer. Então, cada um se propôs a ajudar com alguma coisa e foi assim que foi organizado e acabou acontecendo. Mas, infelizmente, não lembro de todos os detalhes da época. Eu lembro que foi uma festa bem aproveitada por todo mundo que estava lá no dia. E foi o primeiro sucesso da automação, fazer uma festa que fosse interessante.
tu comentou que não lembra muitos detalhes, assim, mas tu lembra da ideia de fazer uma festa, em vez de ser open bar de bebidas e coisa, fazer de comida? Acho que a ideia foi fazer alguma coisa interessante nesse sentido de não ter só bebida, mas fazer o mais simples possível. Por isso que foi linguiça, né? Porque é muito fácil fazer linguiça, é bem mais fácil fazer qualquer outro tipo de churrasco. Mas eu não lembro exatamente qual foi a motivação, acho que é só para... Vamos ajudar a diluir a cerveja no sangue das pessoas com um pouco de linguiça e pão e maionese. Tipo, foi uma festa, eu acho que, ultimamente, os linguições são festas gigantes, assim, com banda e não sei o quê, então aquela lá não teve nada disso, nada. Foi naquela... Eu não sei se existe, mas tinha um lugar do lado que eu acho que era... Tinha uma coisa a ver com a farmácia mesmo, que tinha uns laguinhos lá e um galpão grande, e foi lá, assim. A gente levou cerveja num carrinho de mão com gelo, montou churrasqueira de tijolo e se virou, entendeu? Foi assim. E tinha algum mini-system lá, sei lá, tocando música para as pessoas dançarem. Acho que era isso. Bacana, muito massa. Pessoal, vocês têm alguma pergunta ainda? Acho que era isso. Não, eu acho que é isso também. Assim, se alguém alguma hora quiser aplicar para o Google, pode entrar em contato que eu facilito a história. Não é facilitar, isso é brincadeira só, mas tem formas de recomendar internamente, e algumas vezes eu até estava mandando e-mails para acho que já faz 1 ano ou 2 anos, estava mandando e-mail para a lista de alumni, dizendo, se alguém quiser, avisa, porque eu posso fazer recomendação interna para o Google. Isso não dá nenhuma vantagem em termos de vai facilitar a entrevista, qualquer coisa assim. A única diferença é que o teu currículo vai parar na frente de um recrutador. Essa é a única diferença. Enquanto pelo site, eu não sei exatamente como funciona. Mas o resto aí, eu também posso dar umas dicas de como se preparar, coisa assim, se precisar. Legal. Obrigado. Show de bola. Acho que era isso, então. Eu vou interromper a gravação. A gente